Muito bem, agora nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa noite a cada um de vocês. E esse é o nosso quinto encontro, né? Como eu disse, o tempo está passando, as semanas estão apressadas e o trabalho está sendo feito, gente. Então, esse é o nosso quinto encontro da disciplina Tecnologias na Educação. E no encontro de hoje nós conversaremos sobre a presença das novas tecnologias na formação e na prática do professor, na prática docente. E aí eu tenho uma atenção especial para que nós conversemos também sobre o curso de pedagogia. Qual é a relação do curso de pedagogia, do profissional de pedagogia, né, nesse contexto da cultura digital, das novas tecnologias? E uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro para vocês é o seguinte, é que cada aula nossa, gente, ela é conectada à outra, tá? Então, toda aula, ela sempre precede de uma temática e ela sempre introduz outra. Então, olha só, esse é o nosso quinto encontro, mas todas as aulas até aqui, elas estão bem ligadinhas. Então, se você é um aluno esperto, né? Um aluno antenado, um aluno ligado na coisa, já percebeu, né, que os temas eles vão conversando entre si, né, e preparando o terreno para o próximo tema. Então, desde o nosso primeiro encontro, você que participou do primeiro encontro, né, aquele encontro onde eu falei sobre a proposta pedagógica da nossa disciplina, do que trataria, qual era a ementa, né, eu expliquei alguns pontos centrais sobre as novas tecnologias e a relação que elas têm com a educação. Me lembro que, na ocasião, nós fizemos uma reflexão muito crítica, muito criteriosa sobre a presença das tecnologias na nossa sociedade e sobre as disparidades, as desigualdades que ainda existem no Brasil. Então, por mais que nós tenhamos aí uma sociedade localizada no século XXI, ainda nós temos muitos problemas com relação à infraestrutura tecnológica, ao acesso. Então, vocês, por exemplo, que estão aqui me assistindo, né, e participando dessa aula e acessando o ambiente virtual de aprendizagem, fazem parte de uma parcela da população privilegiada, digamos assim, porque existe um número de pessoas também grande que não conseguem acessar. E quando eu falo isso, eu estou aqui me referindo, gente, aos dois níveis, tanto a educação básica quanto a educação superior. Então, existe muita gente que trancou, que desistiu, ou gente que está matriculada, mas que não consegue o acesso por uma série de questões, e são questões de infraestrutura tecnológica, de falta de condições de acesso, de ausência de internet banda larga em casa, né, de computadores ou aparelhos que não são compatíveis com a plataforma. Então, nós somos um país ainda muito desigual, e essa desigualdade, ela ficou assim muito escancarada nesse período de pandemia. E é uma desigualdade que perpassa as questões socioeconômicas, mas também as questões educacionais, as questões tecnológicas. Então, aqueles que podem estudar são uma parcela da sociedade que não representa a totalidade. Existem pessoas que não conseguem estudar. Não conseguem estudar pela falta de acesso, pela falta de estrutura e também pela falta de condições financeiras para isso. Nós sabemos disso. Então, levar adiante uma formação na pandemia é um grande desafio para todas as instituições e também para os alunos que querem estudar. Então, vocês são essa parcela da população muito esforçados, muito dedicados e que querem, de alguma maneira, vencer essas dificuldades todas. Então, essa reflexão nós fizemos lá no primeiro encontro nosso e nós preparamos o terreno para discutir no encontro seguinte a evolução das tecnologias e especificamente das tecnologias da informação e comunicação. Aí eu me lembro que eu lancei, né, a pergunta para vocês: afinal de contas, o que é tecnologia? A tecnologia fala a respeito de quê? E eu sei que no primeiro momento, o que vem à mente? Bem, tecnologia tem a ver com computador, com internet, com celular,
com satélites, né, com foguetes, com viagem à Lua, a outros planetas. Tecnologia tem a ver com a criação de novos medicamentos, de vacinas, né? Sim, claro. Só que também nós aprendemos que a ideia de tecnologia é uma ideia muito mais anterior ao computador. Vem muito antes, né? E aí eu me lembro que nós conversamos sobre o significado da palavra tecnologia, que vem do grego, né, que são dois termos interconectados, tecno e logos, né? Ou seja, é um conhecimento, é um saber a respeito da técnica, a respeito de uma ciência específica. Então, o que é uma tecnologia, basicamente? Né? É todo e qualquer instrumento que pode facilitar a vida do ser humano no sentido de resolver algum problema. Nós conversamos sobre isso naquele segundo encontro. E aí nós, por meio dessa ideia, né, de aperfeiçoamento técnico, então passamos ali pela pré-história, né, da humanidade, onde o ser humano ele aperfeiçoou instrumentos de caça, né, descobriu como é que se criava o fogo, entendeu, né, que se ele ficasse num lugar específico, cuidando da terra, estabelecendo moradia, estabelecendo vínculos sociais, ele conseguiria sobreviver por mais tempo, teria uma qualidade de vida maior. E aí, ao longo do tempo, o que nós percebemos? Um aperfeiçoamento constante destas técnicas, né? Destes instrumentos, desde aqueles mais rudimentares para caça, até mesmo aos instrumentos que dizem respeito à comunicação entre as pessoas. E aí eu me lembro também que nós conversamos que como as pessoas se comunicavam, né? Qual era a tecnologia que as pessoas utilizavam ali até a Idade Média e até o início da modernidade, né? Com muito afinco. Era a questão da carta, gente. Então, a escrita de uma carta e a utilização dos correios, né? Era uma tecnologia sofisticadíssima para que você entendesse o que acontece em um determinado lugar, né, sem estar presente lá. E aí, toda a criação que vem depois do rádio, do cinema, dos filmes, da televisão, do computador. O computador surgiu primeiro do que a internet, e em 1969 surge a internet, e de lá para cá, todos esses aparelhos móveis, o computador ele se tornou um instrumento popular. Antes era aquela coisa imensa que ficava dentro de uma sala, né? Hoje nós temos computadores portáteis. Então houve uma popularização de todas essas mídias. Isso mostra para nós o que é a capacidade humana de criar e aperfeiçoar instrumentos. E eu me lembro também que no segundo encontro, nós conversamos a respeito assim, de algumas contradições do nosso desenvolvimento tecnológico. Então, assim, o salto tecnológico que nós demos no século XX é um salto significativo, porque até então não aconteceu nada semelhante, nem na Revolução Industrial. E isso nos leva à próxima aula, que foi o terceiro encontro, quando nós discutimos o conceito de sociedade em rede do Manuel Castells. E aí o Manuel Castells fala algo muito interessante, muito interessante. Ele diz que as novas tecnologias da informação e comunicação, ou as informações, o conhecimento para o nosso tempo, está para nós como os combustíveis da Revolução Industrial lá do século XVIII. Então, lá no século XVIII, né, quando se descobre o motor a vapor, quando passa-se a utilizar o petróleo e os derivados dele como combustíveis, a energia elétrica como combustível, todas essas invenções de combustíveis, eles elevam, né, a condição industrial e tecnológica da humanidade. Só que o que acontece no século XX é uma coisa estrondosa, absurda, né? Então, a informação para nós serve como combustível. Então, o que faz a nossa sociedade funcionar? Essa sociedade em rede, né, segundo Castells, são os fluxos de informações. Então, as informações são combustível. O conhecimento na rede é o combustível, né, que faz com que os mercados financeiros funcionem, que fazem com que as profissões elas sejam ressignificadas, né?
são as informações que dão as novas demandas de formação de pessoas, né? Então, se até no início do século XX, por exemplo, a formação das pessoas girava muito em torno de um preparo técnico, né, para o exercício de funções braçais, nós inauguramos o século XXI com uma outra demanda. Então, quem é o sujeito competente que a educação precisa formar? É aquele sujeito que sabe pesquisar, que sabe gerir informações, que se coloca criticamente sobre toda essa gama de informações que a rede revela, né? Então, esse novo status do conhecimento, esse novo status da educação, tem a ver com essa configuração de sociedade que nós temos, gente. O sociólogo Manuel Castells chama essa sociedade de sociedade em rede. Só que existem outros estudiosos que dão nomes diferentes. Então, é sociedade em rede, mas também pode ser sociedade do conhecimento, pode ser sociedade da informação, pode ser sociedade pedagógica. Isso é muito importante, porque nós estamos num contexto onde as pessoas aprendem constantemente, sem precisarem estar localizadas fisicamente num canto do globo, né? Num lugar onde a presença física ela seja imprescindível. E isso nos leva ao nosso quarto encontro, que foi a aula da semana passada, onde nós conversamos sobre virtualização, os processos de virtualização. Tá? E aí nós nos lembramos aqui, claro, do pensador Pierre Levy, que vai cunhar, então, uma reflexão a respeito do que é o virtual. O que é o virtual? O que é a virtualização? Então, esse processo encabeçado pela rede e pelos maquinismos de comunicação digitais que constroem uma maneira diferente de viver. Então, eu não preciso estar fisicamente numa sala de aula para aprender a respeito daquela aula. Essa experiência que nós estamos passando aqui no Meet, gente, é a constatação cabal de uma teoria. Então, o Levy, quando escreve a sua teoria, e quando reflete a respeito dela no final do século XX, início do século XXI, eu aposto que ele nem imaginava, nem passaria pela cabeça dele que nós viveríamos numa pandemia onde as aulas presenciais seriam suspensas e o que daria sentido à educação seriam os processos de virtualização. Então, nós não estamos fisicamente lá na Faculdade União de Goiás, lá no Recanto, cada um está na sua casa, né? Eu estou aqui na minha, em Taguatinga, mas ainda assim, pelo processo de virtualização, nós estamos presentes. Nós estamos presentes. É por isso, e aí eu resgato que a pergunta da Lília no início, né? Professor, e caso a minha conexão caia, eu deixo de estar presente? Eu recebo a falta, né? A pergunta dela é muito pertinente, gente, porque a noção de presença numa aula remota, numa aula à distância, né, numa aula que envolve tecnologias, a noção de presença é diferente. Então, por mais que você não esteja aqui agora, nesse momento, se você participa de todo aquele percurso da trilha, né, se você assiste a essa aula, se você participa das outras, mesmo que a sua conexão caia neste momento, ainda assim você está presente, porque você está contribuindo com a discussão desta rede. Nós aqui, por exemplo, né, e aí eu resgato aqui a teoria do Castells, nós aqui, alunos e professor da disciplina Tecnologias na Educação, nós formamos uma micro-rede, uma micro-sociedade em rede. Quem são os nós dessa rede? Somos cada um de nós. Então, as conexões acontecem entre os nós. Quanto melhor a comunicação, quanto melhor a participação, quanto mais e melhor for o acesso de vocês ao ambiente virtual de aprendizagem, estas conexões, elas vão ficando mais fluidas, elas acontecem com mais fluidez, com a maior fluidez, né? Então, os nós, eles começam a se conectar. Sabe a analogia dos neurônios? Os neurônios que levam,
que se conectam uns aos outros, né? E fazem com que as informações, então, elas percorram todo o cérebro. Quando você queima o dedo, por exemplo, quem lhe avisa que você queimou o dedo foi toda a dor, né? E que o seu sistema nervoso, ele te dá o toque, mas quem leva a informação são os neurônios, todos conectados, bonitinhos. A ideia dos neurônios, a analogia dos neurônios, tem tudo a ver com a ideia da sociedade em rede. Então, quando um neurônio não consegue se comunicar com o outro, eu tenho um problema. Essa rede vai funcionar de forma ruim. E isso pode ser aplicado, gente, às questões da vida social. Então, quando eu tenho uma parcela da minha população que não consegue acessar a internet, que não consegue participar de aulas, que não consegue interagir com o professor, com colegas e fazer as suas atividades, eu tenho aí um problema. Porque a ideia de sociedade em rede, ela vai se desconstruindo. A sociedade em rede só tem sentido se houver muitas conexões e que todos se conectem a ela. Todos os nós precisam estar conectados. Todos os neurônios precisam estar conectados para haver efetivamente uma sociedade em rede. Então é por isso que eu conversei com vocês naquele encontro sobre a sociedade em rede, que nós precisamos refletir criticamente sobre ela. Não no sentido de aceitar tudo, sabe? Não, nós vivemos numa sociedade da informação, professor. Nós vivemos numa sociedade em rede. As tecnologias estão aí e não dá para retroceder, né? Precisamos incorporá-las ao nosso cotidiano, etc, etc, etc. Mas quando nós falamos isso, quando nós aceitamos essa conexão como se fosse um projétil, um tiro, um impacto de mão única, né? Nós, então, perdemos a capacidade de refletir a respeito. E a sociedade em rede e todas as tecnologias que ela tem, ela não está posta aí para ser colocada num pedestal. Muito pelo contrário. Ela está aí para ser pensada, para ser refletida. Da mesma maneira que a pandemia do coronavírus. Então, nós precisamos olhar esse contexto, olhar essa situação e todas as outras e nos colocarmos de forma criteriosa. O que nós temos a dizer sobre esse conceito? Né? Ou estes conceitos? O que nós temos a dizer sobre essas tecnologias? Né? O que nós temos a dizer sobre uma economia que, por vezes, privilegia grandes empresas e bancos e deixa a pessoa comum invisível? Né? Deixa a pessoa comum sem o seu emprego. Essa pessoa é demitida por circunstâncias de um mercado cada dia mais volátil. Não só pela pandemia, porque muito antes da pandemia, o nosso mercado de trabalho ele já era volátil e perigoso. Ninguém tinha garantias de nada. Né? E aí, num contexto de crise, o mercado ele se torna muito mais volátil, muito mais perigoso, e aí nós, então, começamos a ter muitas incertezas sobre o futuro. Né? Então, o que leva as coisas a serem dessa forma? Tão apressadas, tão cruéis, às vezes, né? Para o cidadão comum, que faz com que esse cidadão se torne invisível, né? E esse é um termo que o governo federal ele cunhou recentemente, né? Quando tentou ali, naqueles primeiros meses, né? No primeiro momento do pagamento do auxílio emergencial por causa da pandemia, aí o que o governo percebeu? Que existe um sem número de pessoas que não tem acesso a um celular que poderia baixar o aplicativo, né? Um sem número de pessoas que estavam à margem com relação ao acesso da internet, com relação a um computador, aos dispositivos móveis. Então, estes invisíveis tecnológicos, eles se colocam como uma parcela da população que se torna excluída. Então, a sociedade em rede para essas pessoas, ela não existe. Então, o que nós, enquanto profissionais da educação, né, e especialmente profissionais da pedagogia, podemos dizer a esse respeito? Quais as reflexões que nós devemos e podemos fazer? Tá? Tecnologias na educação, turma, não tem a ver apenas com o domínio técnico de uma ferramenta. Se for apenas isso, a gente faz um cursinho, né, um cursinho de informática,
Vocês lembram? Um cursinho de informática básico, né? Um cursinho técnico de TI, um cursinho técnico que lhe ajude a montar e desmontar um computador, né? Bem, gente, lidar com essas questões mais técnicas, ao contrário do que muitos pensam, nem é tão complicado assim. Basta você seguir a cartilhazinha, o roteiro, você vai aprender a montar e desmontar um computador, você vai aprender a criar um site, tá? Você vai aprender a lidar com ferramentas tecnológicas como a lousa digital, né? Como leitores de livros, etc. Você aprende, é só seguir um manual. Agora, o que é difícil? O que é muito difícil? Tecer ou construir um pensamento crítico a respeito do fenômeno, a respeito da tecnologia. Então, analisar o fenômeno, se posicionar sobre ele de forma criteriosa, de forma competente, isso é mais difícil, isso é muito difícil. Nenhum manual vai lhe ensinar isso, a não ser que você estude, leia, assista, discuta, se aprofunde, e aí você vai entender que, para além do domínio técnico, existe um domínio intelectual da ferramenta e dos significados que essa ferramenta tem para aquela sociedade. Então, esse é o critério que precisa ser estabelecido entre nós pedagogos. Sabe por quê? Talvez o que eu diga aqui não faça tanto sentido agora, mas quando você estiver trabalhando em uma empresa, em qualquer empresa ou numa escola, e foi exigido de você, enquanto profissional de pedagogia, a elaboração de um projeto educativo que envolva tecnologias, né? A elaboração de atividades de intervenções pedagógicas que tenham a ver com pedagogia, quando desafiarem a você a refletir de forma refinada sobre a sociedade em rede, sobre as tecnologias, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai perceber que é necessário esse domínio intelectual das coisas, né? Porque, no final das contas, o que o pedagogo faz? O que o pedagogo faz? O pedagogo organiza o trabalho pedagógico de uma instituição, que pode ser uma escola ou pode ser qualquer outra organização. Então, exigem de você e exigem de mim a capacidade de organizar o trabalho pedagógico, a capacidade de pensar projetos educativos, a capacidade de elaborar cursos, de produzir materiais, de ser assertivo no comentário, né? De ser competente numa observação feita. Vocês entendem? Então, olha assim, já pensou se, por exemplo, você, enquanto estudante de pedagogia, fosse entrevistado por alguém, por algum repórter, né? E que gostaria de saber a respeito do seu posicionamento sobre a educação na pandemia, né? Sobre o ensino remoto e sobre o retorno às aulas nesse momento. O que você teria a dizer? Quais autores você citaria? Né? Quais teorias você se embasaria? Quais propostas você colocaria na mesa? Vocês entendem? Então, nós precisamos pensar o curso de pedagogia, pensar a nossa formação profissional e pensar a nossa prática profissional na perspectiva, gente, dessa nova demanda que nos surge, tá? Então, não basta dar uma boa aula, não basta saber mexer no PowerPoint, né? Nós precisamos ter a capacidade de inserir essas tecnologias no nosso cotidiano de tal maneira que elas se tornem mais interessantes e que elas incrementem e acrescentem à nossa aula uma dinâmica diferente, uma dinâmica interessante, né? E que nós pensemos isso de forma muito mais ampla, tá? Nesse sentido, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui alguns desafios que o José Carlos Libânio ele cita quando fala do curso de pedagogia no Brasil. Então, quais são os nossos desafios? E aí eu gostaria de encerrar fazendo os apontamentos do texto de vocês. Vocês vão ver que tem uma relação grande entre os desafios do curso de pedagogia e dos pedagogos com esse contexto de novas tecnologias. Olha só, vou pedir licença aqui para vocês e vou compartilhar minha tela.
Muito bem, a tela está sendo compartilhada. Eu vou abrir aqui um slidezinho. Ótimo. Todos estão vendo aí, aula 5, as novas tecnologias na formação e na prática docente. Uma reflexão sobre o curso de pedagogia. A verdade, gente, é que parece que às vezes nós somos, né, nós os professores, né, nós os profissionais da educação, nós os orientadores educacionais, os coordenadores pedagógicos, os diretores e os pedagogos, né, a impressão que eu tenho é que nós nos colocamos como antagonistas dessas novas tecnologias. Então, nós vivemos num tempo onde o nosso aluninho da educação infantil, sabe, de 4, 5 aninhos de idade, ele tem uma vivência maior no cyberespaço do que nós mesmos, do que os adultos, né? E assim, e eles crescem, claro, nesse contexto de tecnologias digitais, e isso os leva a uma compreensão diferente da ferramenta. E isso é normal, né? Então é por isso que as crianças, os adolescentes, os mais jovens, têm mais facilidades do que aqueles que são mais vividos, digamos assim, ou que pertencem a uma geração diferente. Então nós, enquanto seres sociais, nós nascemos e crescemos num contexto e nós passamos a dominar os signos desse contexto. Então, por exemplo, quem tem mais de 30 anos, que nem eu, ou um pouquinho mais de 40, tem uma facilidade grande, né, em entender os signos da televisão. Se você tem mais, se você tem uns 50 anos, 60, você tem uma compreensão melhor sobre os signos do rádio. Então, o rádio veio antes, os mais velhos têm mais afinidade com o rádio, depois veio a TV, né? E depois veio a internet. E depois da internet, dos computadores, vieram os aparelhos móveis de comunicação. Então é normal, é muito normal, que uma geração entenda e domine os signos da cultura com os quais ele convive. Né? Existe um autor chamado Don Tapscott, e ele fala exatamente isso. O Tapscott diz que quando você nasce num contexto tecnológico, a sua cognição ela muda. Então é por isso que as nossas crianças, por vezes, são mais apressadas, né? São mais intuitivas com a tecnologia. Porque uma vez que ela cresce naquele contexto e ela é estimulada por essas tecnologias, gente, ela tem mais facilidade, é normal. Da mesma maneira que você era estimulado por quem? Pelo programa da Xuxa, que eu sei. Pelo programa da Angélica, da Eliana, né? Da Mara Maravilha, aqueles programas de auditório, né? Que depois sempre tinha desenhos animados. Então você tem uma sensibilidade maior com relação a essa tecnologia, porque você cresceu cercada dela. Agora, uma criança, um adolescente que crescem cercados de computadores, de celulares e do cyberespaço, com todos os seus significados, é claro que eles terão mais facilidade. Vocês entendem? Então, nós, professores, nós que representamos essa classe adulta, essa geração preparada para a vida social, como diria Durkheim, nós precisamos correr atrás do tempo perdido, pessoal. Entende? Então, ser inimigo ou ser antagonista das tecnologias não resolvem os nossos problemas. O que resolve os nossos problemas? O que resolve o problema da pedagogia e do pedagogo com relação ao uso das tecnologias? Abertura, flexibilidade, não ter medo de errar, usar até aprender, mexer até aprender, e na medida que for mexendo para ter o domínio técnico, refletir a respeito, ler a respeito, né? Para que além do domínio técnico, você também tenha o domínio intelectual a respeito dessa ferramenta. Mas dito isso, pessoal, olha só, o José Carlos Libani, ele escreveu um artigo intitulado assim, Pedagogia e Pedagogos, Inquietações e Buscas. Foi daí que eu tirei essa reflexão inicial sobre a pedagogia. Só que para quem quer aprofundar mais sobre o assunto, o Libani escreveu um outro livro chamado Pedagogia e Pedagogos. Para quê? Para que serve um pedagogo? Para que serve a pedagogia no final das contas, né? E aí ele coloca assim,
Um dos fenômenos mais significativos dos processos sociais contemporâneos é a ampliação do conceito de educação e a diversificação das atividades educativas, levando, por consequência, a uma diversificação da ação pedagógica na sociedade. E aí, o Libânio, ele cita o Beilheroth. E o Beilheroth, lá em 1985, vai dizer que todos nós, desde a década de 80, participamos de uma espécie de sociedade que é uma sociedade genuinamente pedagógica. E o que é uma sociedade genuinamente pedagógica? É uma sociedade onde as pessoas e a vida social é organizada por meio de informações e de conhecimentos. Então, a aprendizagem é o cerne da nossa sociedade. Como assim, professor? Muito simples. Se você não aprende a mexer nas tecnologias, se você não aprende a executar ofícios, se você não aprende a falar ou a conversar determinada língua para uma função específica que você quer exercer, você não terá sucesso naquela área. Então, para ter sucesso, para crescer, você precisa aprender. E é por isso que o Libânio, ele vai colocar o pedagogo no centro desse processo. Nós vivemos numa sociedade que a informação e o conhecimento estão na moda. A aprendizagem está na moda. Então, se a demanda por aprendizagens ela só cresce, quem é o profissional responsável por gerir e por cuidar de toda essa aprendizagem? É o médico? É o engenheiro civil? É o químico? É o farmacêutico? Não, é o pedagogo, é a pedagoga, é o profissional que lida exatamente com a formação de crianças, né? Com a formação inicial. Então, todos nós estamos nessa sociedade pedagógica, né? E aí, o que seria, então, essa pedagogia, né? O que é a pedagogia? Quem é o pedagogo? Então, a pedagogia, gente, é a área responsável pela investigação, né? Gente, eu vou pedir licença porque tem um colega entrando nesse exato momento. Só deixa eu dar aqui o permitir para ela. Muito bem. Então, o que nós precisamos ter em mente? Gente, é o pedagogo o responsável pela investigação dos assuntos que dizem respeito à educação. E nesse sentido, pessoal, olha só, eu já vou direto aqui para os desafios, tá? O José Carlos Libânio, ele coloca 9 desafios para a pedagogia, 9 desafios que são contemporâneos e que nós, enquanto estudantes de pedagogia, professores de pedagogia e profissionais de pedagogia, nós precisamos pensar a respeito. Isso tem íntima relação com as tecnologias que nos cercam. Então, olha só, qual seria o primeiro desafio? Reafirmar a educação como uma capacitação para autodeterminação racional, pela formação da razão crítica. Então, o primeiro desafio é você entender que a educação ela é de natureza crítica, ela é de natureza científica. É necessário resgatar isso quando nós falamos da pedagogia. Por que é necessário falar sobre isso? Porque existe uma ideia muito equivocada de que para ser pedagogo você não precisa estudar, você não precisa desenvolver a sua capacidade racional e crítica quando você está estudando pedagogia. Não, eu vou fazer pedagogia porque é um curso muito fácil, eu não preciso ler, eu não preciso estudar, né? É um curso barato, inclusive, é um curso fácil de entrar e fácil de sair, né? É isso que nós ouvimos. Só que pedagogia não é isso. Pedagogia tem a ver em você entender que a formação do sujeito, ela precisa ser uma formação com capacidade crítica. Isso tem muita relação com estudo profícuo, né? De você ter brio para ler os livros, para ler os textos, para assistir às aulas, para participar e entender que o seu amadurecimento intelectual tem muito a ver com a sua postura. O professor, que no caso sou eu, né, o mediador desse processo, tem responsabilidades? Muitas. A qualidade de um curso, a maneira como ele se organiza, o currículo dele, sim, mas parte dessa equação tem a ver com a sua postura, né, de crescimento intelectual e racional no curso. Então, eu posso ter bons professores, eu posso ter um curso organizado de forma
muito bacana, eu posso ter um currículo muito aberto, inovador, né? Que propõe discussões diferentes, mas se o estudante de pedagogia, o profissional de pedagogia e informação, não entende essa importância, ele vai fazer de qualquer maneira, né? Desafio 2, redefinir o conceito de qualidade democrática numa pedagogia emancipatória. Então, para Libânio, gente, é necessário ressignificar, né, ou qualificar a ideia de democracia quando você fala sobre pedagogia emancipatória. Professor, o que democracia tem a ver com o meu trabalho de pedagogo? Eu vou trabalhar com educação infantil, professor. Crianças de 4, de 5 anos, eu vou trabalhar nos anos iniciais. Crianças de 6 a 10 anos de idade. A ideia de democracia é um conceito muito subjetivo e muito difícil. Isso não tem a ver com a alfabetização de crianças, né? Engano seu. Engano seu. Se você dispensa do seu trabalho e das implicações do seu trabalho a noção de cidadania e de democracia, que tipo de sujeito você vai estar formando? Terceiro desafio, articular a vida da escola com o mundo social, mundo informacional e o mundo comunicacional, tornando a escola um espaço de síntese. Gente, sabe o que acontece muitas vezes? É que a escola parece que é um lugar desconectado e isolado da sociedade em rede. Isolado da sociedade da informação. Parece que a nossa escola, né, as instituições de ensino formais, elas existem no mundo à parte e paralelo do mundo real. Então, um dos desafios da pedagogia, do pedagogo, é fazer com que a escola ela tenha uma relação mais próxima à sociedade da informação, gente. Ao mundo das comunicações, ao mundo das tecnologias, fazendo com que o espaço da escola seja um espaço de discussão e de experiências de todas essas questões que estão para fora dela. Tá? Isso é importante pensar a respeito. Desafio 4. Repensar os processos de ensino e aprendizagem na sociedade do conhecimento e da informação. Tempos novos, desafios novos requerem uma maneira de fazer o sujeito aprender diferente. Né? Então, nós precisamos aprender a repensar os processos de ensino e aprendizagem para uma geração que lida com situações que nós temos dificuldades de lidar com elas, sabe? Então, é necessário repensar a aprendizagem. Se os sujeitos aprendem diferente, se a sociedade é diferente, então as estratégias de ensino e aprendizagem, elas também precisam ser diferentes. Caminhando para o fim, o que nós precisamos além disso, gente? Repensar os processos de gestão da escola, construir coletivamente a autonomia da escola e do projeto pedagógico que essa escola tem. E o pedagogo, gente, é uma figura central nesse processo. O pedagogo, a pedagoga, esse profissional de organização do trabalho pedagógico, ele ou vai ser esse diretor, esse gestor, ou ele vai ser uma das figuras responsáveis pela organização dessa escola. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui do projeto pedagógico, do projeto político-pedagógico de uma escola, a escola onde você vai trabalhar, a empresa onde você vai trabalhar, a organização da qual você fará parte, como é que vai ser o projeto pedagógico dela? Vai trabalhar com tecnologias? Vai trabalhar com essa mediação tecnológica do nosso mundo? Sim. Se a resposta for positiva, como é que isso vai estar escrito no seu projeto pedagógico, né? E como é que isso vai ser manifesto, né? Como isso vai ser experienciado na escola. Desafio 6. Formação e profissionalização dos professores. Gente, não dá para fazer educação com professores que não são profissionais. Não dá mais para fazer educação com pedagogos leigos, sabe? Com pessoas que não sabem do que estão falando. Então, é necessário profissionalizar tanto professores quanto profissionais de pedagogia. E profissionalização tem a ver com capacitação, com estudo, com brio, de tentar entender o que o texto diz, de tentar entender o que o autor fala, né? De pegar outras conexões, de gerir informações. Essa é uma capacidade importante. Desafio 7, gente, assegurar uma vinculação mais estreita da pedagogia com a ética.
Então, não basta você ser bom no que faz. Você precisa ser um sujeito também ético, moralmente reto. E isso tem a ver, gente, isso não tem a ver, na verdade, com esse moralismo, com esse falso moralismo que muitos pintam por aí, tá? Isso é importante. Pessoal, tem um colega entrando nesse momento, vou pedir licença aqui para aceitá-lo. Muito bem. Então, gente, ética, retidão moral ou integridade, por mais que nós, às vezes nós torcemos assim o rosto, né, para pensar sobre essas questões, mas elas são centrais no trabalho da educação, tá? Então, não basta ser bom no que faz, é necessário também que você seja um sujeito ético e um sujeito que se relaciona com o outro de forma digna, de forma honrosa, sabe? Isso é importante também. Isso tem a ver com o trabalho da pedagogia. Então, pedagogia, processos de ensino-aprendizagem não podem acontecer fora do âmbito da moral, fora do âmbito da formação moral e ética do sujeito. Não dá para você desvincular as coisas. Se você desvincula, você corre o risco de formar alguém muitíssimo bom tecnicamente naquilo que faz e alguém debilitado moralmente. Né? E o que mais nós temos na sociedade brasileira, gente, são os exemplos claros dessa debilidade moral. Por exemplo, a corrupção, que todos nós clamamos contra, que todos nós somos revoltados, né? A corrupção vem de onde? Meus amigos e minhas amigas, né? As raízes da corrupção no Brasil, elas são meio profundas, assim. Mas ela tem uma maneira de se manifestar. Então, ela se manifesta no cotidiano das pessoas comuns, mas ela também se manifesta nos altos escalões dos governos, das empresas, gente que é competentíssima, gente que é muito competente no que faz, no que executa. Todavia, não é competente do ponto de vista da ética, né? Se corrompe. E aí por diante. Então, a gente precisa pensar uma pedagogia da ética, né? Uma pedagogia que seja uma anticorrupção ou que leve o sujeito a um aperfeiçoamento moral. Isso é importante. E moral, gente, aqui não tem a ver com um falso moralismo, tá? Ou uma moralidade pequena, por vezes disfarçada, né? Comportamentos abusivos, agressivos, corruptos, disfarçados de um posicionamento ético, etc. Então, a gente precisa também aprender a perceber isso. Oitavo ponto, ou oitavo desafio. Um reforço na formação teórica dos pedagogos no curso de pedagogia. Gente, de novo, o Libânio bate nessa tecla. Reforço da formação teórica. Não existem pedagogos, não podem existir pedagogos e pedagogas sem uma capacitação profunda teoricamente falando, tá? Então, isso tem a ver com leitura, isso tem a ver com estudo, isso tem a ver com dedicação para compreender determinados temas que você não compreendia. E dentre os temas que talvez você não compreendesse, entra todos os assuntos relacionados às tecnologias, né? E, por último, o último desafio seria a afirmação da especificidade do campo teórico-prático da pedagogia. Professor, isso significa o quê? Significa dizer que, para o Libânio, nós, estudantes e profissionais de pedagogia, precisamos defender o valor particular que a pedagogia tem diante de outras áreas do conhecimento. Ser médico é importante? Sim. Ser advogado é importante? Sim. E também ser pedagogo é muito importante. Pessoal, vou pedir licença, tem mais um colega entrando a esta hora. Vou dar aqui o aceite. Muito bem. Então, ser pedagogo na sociedade da informação, na sociedade em rede, né, significa dizer que você, enquanto profissional de pedagogia, precisa se autovalorizar, precisa entender as particularidades da sua área de formação. Então, da mesma maneira que você não confia
uma cirurgia cardíaca para um médico que não tem a competência técnica, você, enquanto mãe, enquanto pai, né, ou enquanto cliente, não deveria confiar a formação de seus filhos, né, a alguém que não tem um aprofundamento teórico e que não tem a compreensão técnica da área da qual ele quer fazer parte e que ele quer trabalhar. Vocês entendem isso? Então, gente, ser pedagogo ou pedagoga vai além do improviso, tá? O improviso, ele faz parte da nossa prática. Às vezes você precisa ter um plano B, um plano C, um plano D para a aula que não deu certo, né? Todavia, o que caracteriza a área da pedagogia é a racionalidade, é a organização racional do trabalho docente, do trabalho da formação do sujeito, do trabalho de sala de aula, tem a ver com planejamento, tem a ver com organização. Isso é importante. Para encerrar, pessoal, eu deixo aqui uma citação que ela é muito central. A luta contra a exclusão social e por uma sociedade justa, uma sociedade que inclua todos, passa fundamentalmente pela escola. Este lugar que muitos dizem que está ultrapassado, né? Mas tem a sua importância, tá? Passa pelo nosso trabalho de professores, tá? Para isso são necessários pedagogos. Pedagogos para vários campos educacionais, mas principalmente pedagogos escolares, com competência para coordenar e fazer funcionar uma escola interdisciplinar, coletiva, propondo e gerindo projeto pedagógico, articulando o trabalho de vários profissionais, liderando a inovação. Olha só. Então, o profissional de pedagogia é esta figura central, estratégica, para que a nossa sociedade ela deixe de ser uma sociedade de injustiças, de exclusão, e que ela se torne verdadeiramente uma sociedade em rede, que inclua todos. Então, o bom trabalho do profissional de pedagogia, o bom trabalho de um profissional da educação, tem essas repercussões na vida do outro. Tira o outro de uma situação de vulnerabilidade e coloca em uma situação de oportunidades, de trabalho, de formação, sabe, de aquisição de capital cultural e também de elevação do seu nível nas classes sociais, sabe, na sua mobilidade. Então, nós sabemos, gente, que a educação, por mais que não resolva todos os problemas do mundo, ainda é uma ferramenta de mobilidade social. É só por meio da educação, pessoal, você, eu, né, que nascemos... Ninguém aqui nasceu milionário, claro. Eu não nasci milionário, né? A minha família, ela não é uma família abastada. E se fosse, é a vida deles, não é a minha, né? E eu acredito que nós aqui também nos encontremos na mesma situação. Então, o que nós queremos é progredir em nossa vida. E o progresso na nossa vida tem muito a ver com a nossa formação. E tem muito a ver com o curso de pedagogia, tá? Tanto agora, sendo alunos, né? Como sendo alunos da graduação, como sendo alunos, gente, lá dos anos iniciais. Então, os pedagogos, as pedagogas são esses profissionais que devem organizar o trabalho pedagógico e devem também liderar a inovação. E liderar a inovação, pessoal, tem a ver, né, sobretudo, com a adoção e o domínio das novas tecnologias, tá? E, para esse contexto de novas tecnologias, eu coloquei aqui para vocês na tela o texto de hoje, tá? O texto de hoje se chama Formação Docente e Novas Tecnologias, é um texto do Luiz Paulo Mercado, ele é da Universidade Federal de Alagoas, é um texto muito bacana, só tem 9 páginas, e ele diz aqui algumas coisas muito necessárias ao sujeito que quer ser professor, que quer ser um profissional da educação e também que quer ser pedagogo. Ele coloca, gente, aqui algumas competências ou algumas habilidades que o sujeito precisa ter. Eu peço licença para descer aqui o texto. Olha só, perfil do professor e exigências de formação. O que o Luiz aqui ele coloca, gente, como competência, como habilidade para esse professor do século XXI, cheio de tecnologias ao redor dele? Primeiro, esse professor, esse pedagogo, essa pedagoga precisam ser comprometidos com as transformações sociais e políticas, com o projeto político-pedagógico assumido com e pela escola. Então, é um sujeito comprometido com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua área de formação,
e, sobretudo, com as transformações pelas quais a sociedade que ele está inserido passa. Então, se eu tenho uma sociedade, gente, que está mudando vertiginosamente, colocando diante de mim o desafio de utilizar tecnologias para que a minha função ela sobreviva, o que eu farei? Eu fecharei os meus olhos? Não. Eu preciso ser alguém comprometido com essas mudanças. Outro aspecto que o Luiz coloca, o sujeito precisa ser competente. Competência, gente. Aqui é uma palavra muito importante, que não é só uma palavra, mas é uma postura que aglutina um monte de habilidades e de aptidões do sujeito. Então, vocês que estão aqui no curso de pedagogia, cursando tecnologias na educação, ao final do curso, o que é necessário? Que vocês sejam competentes em todas as áreas do saber que vocês estudaram. Professor, a competência eu não vou adquiri-la por inteiro aqui no curso, claro, mas se você não começar a adquirir essas competências agora, dificilmente você será um profissional de sucesso quando estiver atuando. Outra habilidade importante no contexto das novas tecnologias, gente, o profissional da educação precisa ser crítico. É isso que eu falei para vocês. Ter critério. Não é porque a sociedade se apresenta para você, não é porque as coisas se colocam diante de você como feitas e acabadas, que você precisa aceitá-las da forma que são. Tá? Então, hoje, por exemplo, nós passamos da casa dos 126 mil mortos pela Covid-19. E aí existem aqueles que podem dizer o seguinte, professor, é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, né? Era normal que essas pessoas morressem mesmo, tudo normal, né? Será que esse número de pessoas era para morrer mesmo? Né? Será que não poderia haver uma política de enfrentamento da pandemia de forma diferente? Olha só, eu estou lançando uma questão, estou lançando uma pergunta. E quando eu faço isso, eu deixo de aceitar as coisas como me são apresentadas e eu passo a analisá-las do ponto de vista de outras possibilidades. Ser crítico é isso. Ser crítico não é falar mal de tudo. Ser crítico é você pensar de forma criteriosa a realidade que é apresentada diante de você. E aqui, gente, eu me lembro aqui de um texto, né, a alegoria da caverna de Platão. E aí o que o Platão ele apresenta? Ele apresenta uma alegoria, uma história, né, uma historinha, e aí na historinha ele diz o seguinte, que dentro de uma caverna viviam algumas pessoas. Essas pessoas que viviam dentro da caverna, elas nunca tinham saído de lá. Então elas não sabiam como era a luz do dia, como era a forma das árvores, como eram os animais, como eram as cores do mundo, como eram os sons, como eram os cheiros do mundo real. Tudo que elas sabiam era que existia um mundo lá fora e que esse mundo era representado por algumas pessoas que projetavam sombras na parede da caverna. Então, como é que elas conheciam o mundo externo? Pelas sombras que um grupo de pessoas projetava, como se fizessem alguns sinais por meio da luminosidade que vinha de fora, e as sombras dos movimentos eram representadas na parede da caverna. E aí, a realidade para as pessoas que viviam dentro da caverna eram as sombras nas paredes. Só que em um determinado momento, essas pessoas se cansaram de ficar ali. E elas foram para fora da caverna. E aí o texto diz que elas tiveram um incômodo grande, um incômodo terrível com a luz do sol. Pela primeira vez eles se depararam com a luz do sol. Então os sons eram todos muito intensos, as estimulações sensoriais eram muito intensas, eles sofreram para entender o mundo real. Gente, a alegoria de Platão, ela tem a ver com a formação do senso crítico do professor e do pedagogo, sabe? Por vezes, nós levamos a nossa vida acreditando em tudo aquilo que as pessoas nos dizem, acreditando em tudo aquilo que os governos nos mostram, acreditando apenas no que a mídia fala. Tá? E aí vivemos a nossa vida sendo condicionados a acreditar em sombras. Então é necessário que nós saiamos até a entrada da caverna. Vai doer? Vai ser desagradável o seu olhar? Os estímulos da realidade, né, lhe causarão náuseas e sofrimento? Com certeza.
Mas você prefere o quê? O conforto da ilusão ou os desafios terríveis da realidade? O que você prefere? Né? Então, aqui fica a pergunta. Tem gente que vai querer viver a vida toda dentro da caverna. Não vai ser crítico, né? Mas tem gente que quer sair. E para os que querem sair, essa é uma habilidade imprescindível para ser pedagogo e pedagoga. Não dá para ser pedagogo e pedagoga não sendo crítico, gente. É contraditório, não dá, tá? Então, você precisa de rigorosidade crítica, de rigorosidade metódica, como diria Paulo Freire, né? Então, você precisa desse senso de realidade. Por mais que lhe doa, por mais que lhe fira os olhos, né? E as emoções. Existem até aqueles que dizem que quando você passa a conhecer melhor uma coisa, ou quando você estuda muito, você fica até mais triste, né? Você fica até mais triste, fica até mais pesado, porque o conhecimento, gente, a compreensão da realidade que o conhecimento traz a você, ele traz um peso de responsabilidade, sabe? Então, viver sob a ilusão é muito mais agradável, mas viver na claridade, né? Ou na claridão da realidade é um negócio, não é para muitos não, tá? Nem todos conseguem segurar a barra, mas é necessário. Não dá para ser profissional da educação sendo ingênuo, acreditando em tudo, aceitando as coisas como lhes são apresentadas. A gente precisa passar por essa metamorfose. Sabe a metamorfose? Da lagartinha dentro do casulo, que se torna uma linda borboleta, né? A gente precisa passar pela metamorfose, a gente precisa aprender a voar por aí, gente. Não dá para viver na Terra, né, sempre. A gente precisa voar por aí. Depois dessa explicação quase poética, queria terminar, tá? O profissional de pedagogia, gente, ou profissional da educação, cercado por novas tecnologias, precisa ser aberto a mudanças, precisa ser exigente, precisa ser interativo, não imperativo, interativo, que concorra para a autonomia intelectual e moral de seus alunos, trocando conhecimentos com profissionais da própria área. Gente, a gente precisa interagir com os colegas, com os profissionais, a gente precisa andar com gente que é melhor do que nós, entendeu? Com gente que é mais amadurecida do que nós, com gente que já tem caminho, ou com gente que tem algo a nos dizer. Vocês se lembram daquela expressão antiga, né? Andando com os bons que a gente fica melhor, né? É um provérbio nosso. E é isso mesmo, a gente precisa interagir com os colegas, a gente precisa interagir com os nossos alunos, a gente precisa trocar informações, trocar conhecimentos, trocar títulos de livros, né? Trocar sites de pesquisa, interagir na rede. Então, nós vivemos num tempo que que são necessárias todas essas habilidades, tá bom? Eu gostaria de encerrar a minha fala aqui, convidando vocês para lerem esse texto. É um texto muito pertinente, muito legal, a linguagem dele é bem, bem tranquila, tá? E aí eu deixo essa reflexão, eu deixo esse pensamento sobre os desafios que nós, profissionais da educação, professores, pedagogos e pedagogas, temos e teremos diante das novas tecnologias. Então, nos recusar a aprender talvez seja o pecado capital mais grave. Tá? Existem aqueles que não são competentes no uso, mas de tanto insistirem, de tanto serem abertos às mudanças, né, ao longo aí do seu curso, ao longo do exercício da sua profissão, se tornam melhores, inclusive, do que aqueles que têm o domínio técnico. Tá? Porque se deu, né, a oportunidade de aprender e de se abrir a novas aprendizagens. Então, a gente exige muito aprendizagem dos nossos alunos, né? Provavelmente vocês serão pessoas criteriosas com os alunos de vocês, exigirão que eles aprendam, mas vocês, enquanto professores, eu, enquanto professor, eu preciso também me abrir, eu preciso também estar disponível a aprender coisas diferentes, a mudar determinadas rotas, né? A sociedade que nós estamos, as demandas que nós temos diante de nós, nos exigem isso, tá? Uma nova postura profissional. Pois bem, pessoal, estou colocando aqui, eu estou vendo aqui que vocês colocaram algumas coisas, né? O Washington colocou o pessimismo da inteligência e o otimismo da
Eu não entendi essa palavra, de Gramsci, eu sei que é isso mesmo. Mas é isso, Washington e os colegas, né? O conhecimento, ele lhe traz... O otimismo da vontade, professor, de Gramsci. Oi? É o otimismo da vontade. Ah, o otimismo da vontade, perfeita, porque ficou separadinho aqui. É isso mesmo. É isso. O pessimismo da inteligência, mas sabendo que existe aí o otimismo da vontade ou o desafio, né, de mudarmos essa realidade. Gente, o que muda a realidade é o peso do conhecimento. E o peso do conhecimento, ele traz, por vezes, tristeza, desalento. Mas é melhor ser desalentado pela verdade do que abraçado pela mentira e pelo equívoco. Viu? Verdade sempre, por mais que seja penosa e dolorida. É assim que nós crescemos e que podemos contribuir para que o nosso mundo seja melhor, né? Muito bem, olha só, vocês colocaram aqui outras coisas, olha só, a Tatiana colocou, não é tão fácil, mas vamos saindo aos poucos, né? Com certeza. Quando eu crescer, você assim, você já é, Valdira, você já é, todos nós somos aqui, com as nossas habilidades, com os nossos saberes, né? E quando nós ficamos todo mundo juntinho uns dos outros, nós podemos aprender mais. É isso aí, Tatiana, a Val com certeza é essa pessoa. Sendo abertos, né? Nós podemos aprender muito. Eu vi aqui que teve um colega que não conseguiu entrar, gente. Todos aqueles que tentaram entrar pelo link, eu aceitei, tá? Todo mundo que entrou, eu até parei a apresentação e aceitei. Aqueles que não conseguiram é porque deveriam tentar de novo pelo link. Fecha e abre, aí pode ser que consiga. Pois bem, gente, algum questionamento, algum comentário, algum adendo, né, a isso que nós conversamos hoje, essa importância da nossa formação enquanto pedagogos no contexto das novas tecnologias. Vocês gostariam de fazer algum acréscimo? Agradeço aqui a opinião dos colegas no chat também. Cinco segundos. É agora ou nunca. Alguma dúvida sobre o que conversamos? Pois não? Professor, nossa, eu tô vendo quanto é importante você ter noção de informática, de estar nesse meio, né? Porque agora a gente vai fazer estágio na estágio 1 e a gente precisa filmar aulas, enviar, pegar, enfim, ficar para lá e para cá com essa informática, tanto absorvendo conteúdos, né? Estudando, usando esse meio para estudar, como também transmitindo conhecimento através deles. Então, é muito louco. Tô doidinha da cabeça. Exatamente, olha só, o momento exige isso, né? E aí, assim, eu fico me perguntando, talvez seria menos traumático, né? Menos traumático para nós, se o nosso curso de pedagogia, e essa é uma crítica que eu faço, gente, aos cursos de pedagogia, aos cursos de formação de professores de forma geral, tá? Não seria menos traumático, por exemplo, inserir, desde os primeiros semestres, trabalhos específicos com a informática, né? Com a cultura digital, utilizando novas tecnologias. Então, assim, nós esperamos o curso concluir para entender que é uma necessidade urgente você ter o domínio daquilo, né? E aí nós precisamos aprender aos trancos e barrancos e na marra, entende? Então nós precisamos sim desenvolver essas habilidades, mas fica aqui uma reflexão para o nosso curso, né? Então a gente parece que deixa tudo muito para o final. A questão de lidar com alunos, né? A noção do estágio é para o final. A noção de lidar com as tecnologias, às vezes também você não utiliza da maneira que deveria ao longo do curso. Né? Então, a tecnologia, por mais que seja central na vida, por vezes ela é relegada a algo sem importância, né? Então, assim, a Lucélia colocou aqui, ó, na área da informática, nem sempre é só seguir o manual. Sempre acontecem coisas que fazem os técnicos quebrarem bastante a cabeça. Perfeito, Lucélia, é isso mesmo. Principalmente para quem é profissional, né, de TI, de tecnologias da informação, de segurança da informação. Então, existem com certeza questões ali muito mais profundas, né?
Mas é claro que se você, por exemplo, faz um curso técnico para montar e desmontar um computador, levando ali o manualzinho ao pé da letra, você consegue. Só que as questões da informática, gente, as questões que envolvem as tecnologias da informação e comunicação, elas são muito mais profundas, né? Tanto é assim que tem autor que está estudando há 40 anos o fenômeno, né? E até agora não tem uma receita pronta. O próprio Castells é exemplo disso, gente. O Castells estuda a nossa sociedade desde a década de 70, com todas as implicações da internet e também da área da informática, né? Então a nossa sociedade muda constantemente, só que ninguém tem a receita para prever o que vai acontecer. Então é algo... Professor, Pois não, professor, licença de interromper o senhor, mas tipo assim, teve muitas pessoas, muitos professores, assim, professores super inteligentes, que assim não era capacitado na área de informática ou mexer com a tecnologia e ficaram desempregados, né, professor, por falta assim de dessa oportunidade de ter feito cursos ou então assim procurar cada dia assim se formar mais, né? Ficar mais informado da tecnologia. Então, o que eu estou tentando falar é o quê? Muitas pessoas ficaram desempregadas porque não sabia fazer um meet, entrar numa sala, conversar, fazer um planejamento, não sabe fazer um slide, né? Então, muitos ficaram desempregados por causa disso aí, né, professor? A importância da gente estar aprendendo essa matéria, falando sobre isso, é muito prazeroso. Perfeito, Isabel. Você levantou um ponto aí importantíssimo. Então, olha só para exemplificar o que a Isabel falou, gente, eu trabalho de supervisor pedagógico na Secretaria de Educação. Eu sou professor da Secretaria de Educação desde 2013. E aí tem 3 anos que eu trabalho como supervisor pedagógico. Então, veja bem, o desafio que foi para mim, supervisor pedagógico, em retomar as aulas remotas pela Secretaria de Educação. Então, assim, nós temos aulas remotas com educação infantil, com anos iniciais, toda semana nós fazemos formação, reunião com professores, a gente acompanha o trabalho deles, né? Existem muitos problemas para serem resolvidos com as famílias, e nós tivemos um colega, né? E assim, eu não vou falar a escola, né? Não vou falar quem foi, claro, né? Respeitando a ética aqui, mas assim, só para vocês terem uma ideia, só para exemplificar isso que a Isabel falou, nós tivemos que devolver um professor à regional de ensino, porque ele não se adaptou. É um profissional competente, é um profissional dedicado, né? É um profissional com formação, mas ele não se adaptou ao ensino remoto. Ele teve dificuldades profundas em interagir com seus alunos, em manter aulas regulares semanalmente. E aí chegou um ponto em que tanto nós quanto ele entramos num consenso, né? Que ele não daria para conseguir. E aí nós o devolvemos para a regional de ensino. Então, assim, é um exemplo, dentre muitos, de gente que é competente, como a Isabel colocou, que sabe o que está ensinando, o que está fazendo, mas que tinha a dificuldade, e além da dificuldade, gente, não teve a abertura, sabe? Não, eu vou aprender essa coisa aqui. Como nós temos em todas, como eu tenho na escola onde eu trabalho, e como existem em outras instituições. Então, por vezes, o profissional ele tem a debilidade, a lacuna dessa formação técnica, tá? Mas, em contrapartida, ele tem um profundo desejo de aprender. E aí ele acaba superando a dificuldade dele, né? E ele acaba se tornando modelo para muitos que tinham aquele domínio técnico, né? Mas pela dedicação ele acaba aprendendo. Mas muita gente ficou sem trabalhar, gente. Muita gente ficou sem emprego exatamente por isso. Então foi um choque. A pandemia e a maneira como a educação se organizou posteriormente foi um choque, foi da noite para o dia. Foi tudo muito novo. Só que existe um ponto aí que nós não podemos nos esquecer. A tendência agora é que as tecnologias elas estejam muito mais presentes do que já estiveram. E é por isso que a gente fala, por exemplo, ensino híbrido. Quando nós retornarmos, provavelmente, vamos iniciar com aulas presenciais, mas não abrindo mão da plataforma. Então, nós temos um contexto diante de nós, uma perspectiva diante de nós, que aponta sempre para o uso das tecnologias. Não dá para
ser antagonista, não dá para dizer assim, que não quero isso. A gente precisa se adaptar e reinventar a nossa profissão, tá? Mas é isso aí, cara. É frustrante mesmo, Lili. É frustrante, é frustrante. Eu me senti frustrado quando tentei acessar para dar aula e não consegui, sabe? Imagina um profissional que deixou de trabalhar, né, por causa dessas questões. Então, nós precisamos nos superar. Esse tempo exige de nós. Eu vi que teve um colega que abriu o microfone. Pode ficar à vontade. Eu estava com uma pergunta, mas acabou que o senhor respondeu agora com o que o senhor falou, né? Que era aqui que eu estava lendo, que tem uma parte lá que fala que a virtualidade não se opõe àquilo que é real, se opõe àquilo que é atual. Então, isso que você falou agora sobre esse professor é exatamente sobre isso, né? Muito bem, Tatiana. A Tatiana resgatando a citação do Pierre Levy. Olha que orgulho. Olha que felicidade do professor. É isso mesmo. A virtualidade não se opõe ao real, né? A gente precisa tirar isso da cabeça, né? Não, a virtualidade é uma coisa, minha aula... Não, gente, tá juntinho ali, ó. Tá juntinho, né? E isso pode, inclusive, transformar minha aula uma aula muito mais interessante. Muito bem. Mais alguém, pessoal? Alguém abriu o microfone? Bem, professor, eu, Patrícia. Então, exatamente em uma das partes que você colocou lá nas opções lá do Libânio, não foi? Que fala, né, da inovação e tudo. Mas aí eu acho que é algo mais desse professor de vocês, é algo mais pessoal dele mesmo, né? Que ele estava frustrado, mas não é só algo assim, é uma lacuna que ele deixou dentro dele, né? Para não enfrentar esse desafio aí que era de dar aula. Talvez uma timidez, ou algo que para ele pudesse doer, né? Não sei, talvez algo assim, porque ao ponto de perder um emprego, ele, mesmo assim, ele não quis, né? Insistir, persistir. E vejo também o quanto que é importante, já desde o início, assim como você falou, colocar dentro da sala de aula, né, esses recursos tecnológicos, onde vai nos auxiliar como professor, né, aplicar algo, vai também motivar o aluno desde cedo, né, e nos ajudar também em tudo, né. Perfeito, Patrícia. E o que você colocou aí, Patrícia, essa questão, por exemplo, é uma questão pessoal, né? Talvez uma timidez, talvez uma incapacidade de gerir uma ansiedade. Vocês percebem também que no uso da tecnologia existem aspectos que são muito humanos, né? E que você precisa aprender a lidar com eles. Então, a frustração, o medo do novo, a ansiedade, né? Então, assim, por exemplo, o colega, ele deixou essas questões sobressaírem a própria necessidade de ter o seu trabalho, né? Então, nós precisamos, além do domínio técnico, do domínio intelectual, nós precisamos também ter o domínio emocional, né? O domínio emocional das nossas emoções. Isso também faz parte desse conjunto e precisamos também, Patrícia, como você colocou, exigir, né, dos nossos cursos que eles sejam mais interativos, mais digitais, mais tecnológicos, mais inovadores. A gente pede inovação do pedagogo, mas por vezes nós não temos uma estrutura que nos ajude nisso. Então, é uma exigência que nós também precisamos colocar das instituições das quais nós somos alunos e profissionais, né? Muito bem. Washington, você abriu... sim, mais alguém, gente? E aí, tá me vendo? Deixa eu ligar aqui, peraí. Sim. Mas vai voltar. Pronto. Então, ó, fazendo uma linha de raciocínio com o que o senhor falou, é bem interessante o que o Luiz Paulo fala no texto, está estritamente ligado com o que o Manuel Castel fala. Nós estamos passando por uma transformação de metodologia pedagógica, eu digo até de vamos falar aqui de Piaget, uma forma diferente de aprender, de assimilar e acomodar conhecimento, que tanto o Luiz quanto o Manuel Castel, eles vão dizer que as informações já vão estar na rede
E o que o professor tem que ser agora não é aquela forma tradicional de ensinar em que ele já pega a informação pronta e dá, né? Cara, o texto ele é fantástico. Ele vai dizer que o professor ele tem que instigar o aluno a procurar a informação no local certo e transformar isso em algo novo. Então, eu acredito, né, fazendo uma certa reflexão sobre o texto e sobre as falas do Manuel Castello, eu acho que é bastante interessante que 90% do Brasil, da educação do Brasil, não entende isso, ainda é aquela forma tradicional de mudar. Eu acredito que as escolas dos professores que conseguirem entender isso, pode, de certa forma, alavancar, e nós podemos observar isso pelo YouTube. Se você abrir o YouTube, as principais propagandas hoje em relação a conhecimento, marketing e multinível, é sobre conhecimento. Então, de certa forma, acho que nós estamos passando por uma profunda transformação no mundo da pedagogia. Perfeito, Austin. É isso mesmo. É engraçado isso que você colocou, porque eu me lembrei daquela citação também do Pierre Levy, que eu trouxe no final do slide da aula passada. Ele dizia que nós vivemos num tempo onde nós precisamos ser uma espécie de curadores, né? Curadores, ou seja, de gestores, de apreciadores, de organizadores das informações que estão na rede. Então, as informações estão lá. Então, quem é que vai gerir? Quem é que vai selecionar? Quem é que vai mediar? Quem é que vai fazer com que a informação se torne conhecimento significativo? A gente precisa de uma figura. E essa figura é exatamente a figura do professor, a figura do docente, a figura do pedagogo e da pedagoga, né? Pois bem, Lilian, você tinha algo a dizer? Sim, olha só, Ilane. Sim, professor. Pode falar. Não, professor, eu ia falar sobre a questão, assim, que muitas pessoas, ao longo da carreira, escolheram a pedagogia como assim, era um curso mais barato, sabe? Então, assim, não fez o que ela queria e escolheu a pedagogia por um acaso. Acho que, às vezes, você até falou que você nunca imaginava ser professor. Então, assim, nessa época de pandemia, com essa questão da tecnologia, o que vai prevalecer acima de tudo é o amor à profissão. Porque, assim, se eu amo essa profissão, eu vou enfrentar as barreiras para eu fazer aquilo que eu escolhi, aquilo que eu amo fazer. Então, a tecnologia não vai ser uma barreira, eu vou tentar enfrentar ela. Então, assim, o que está acontecendo? Eu mesmo vi a diretora da escola onde eu trabalho, se escabelando, dizendo que tinha um monte de professor querendo pedir demissão, que não aguentava mais. Então, assim, agora que são elas, agora nós vamos ver quem é professor e quem não é realmente professor. Aqueles que fazem por amor, aqueles que fazem simplesmente por causa da grana, por causa dessas coisas. Só isso mesmo que eu queria colocar. Bacana, Lília, bela adendo, é isso mesmo. Gente, o que tem de professor, assim, no início, os professores agoniados, ansiosos, muita gente realmente querendo desistir da coisa, né? Porque foi tudo muito novo e muito traumático. E existe também essa dimensão, né? Então, assim, se eu entendo que essa é a minha função profissional, eu vou estudar para que eu conheça determinados mecanismos que até então eu não utilizava. Agora, se eu entendo que isso aqui não é importante para mim, deixa para lá. Tem esses dois lados que nós precisamos analisar. A Elaine colocou assim, a virtualização vai de um problema à solução. Bacana, Elaine. Fico muito orgulhoso quando vocês citam os autores que a gente estuda, tá? Então, muito legal. É isso mesmo. Gente, a virtualização, esse processo de virtualização, esse processo de uso das tecnologias, servem para trazer as soluções aos problemas. Elas não estão aí para antagonizar a nossa função profissional. Então, olha só é possível ter aula agora, neste formato, porque a virtualização, ela nos proporciona isso. Então, ela resolve um problema de caráter de ordem prática. Qual é? Ter a aula, né? Ter a interação entre professor e aluno. Esse é o problema. A virtualização veio por meio da tecnologia e resolve o problema. Então, imagine quantos outros problemas podem ser resolvidos na medida que você se permite aprender como usa o Google Meet,
usa o Moodle, usa um celular, um aplicativo diferente. Vocês entendem? Ninguém vem com manual de instruções, mas dá para a gente aprender muita coisa e crescer profissionalmente e enquanto seres humanos também, tá? Valdira, não foi você só que sofreu no início, não, viu? Eu, os colegas professores, estamos aí buscando uma fórmula, né? Buscando uma pedagogia que sirva para a pandemia e que sirva também para depois da pandemia. Uma pedagogia que provavelmente ela vai fazer uso de novas tecnologias, né? Eu quero falar de novo. Pode falar. Professor, quando começou a pandemia, eu compartilhei isso com as colegas e com a professora, que eu não me recordo o nome dela. Eu fiquei morrendo de medo da nossa profissão, tipo assim, porque muitas profissões ao longo do tempo foram exterminadas. Eu fiquei assim, meu Deus, o que vai ser? Só que eu vendo a minha filha em casa, eu vendo muitas experiências, eu vi que as máquinas não vão substituir a gente. Precisa da intermediação do pedagogo. Não é só a máquina que vai conseguir. Igual eu estava assistindo o filme de Matrix e estava lembrando da sua aula. Eu falei assim, meu Deus, a máquina está dominando, mas a máquina não vai poder dominar a gente. Perfeito, perfeito. Muito legal. É isso mesmo, Lili. Assim, gente, a mediação do professor não pode ser substituída, né? É uma mediação diferente, é diferente. Então, eu acredito que a reflexão que nós devemos fazer agora é a seguinte, não no sentido de, caramba, o meu ofício será substituído ou desaparecerá, como muitos ofícios desapareceram, né? Só que nós precisamos dessa capacidade de transformar informação em conhecimento, de mediar, sabe, de fazer apontamentos, de mostrar coisas que a máquina não mostra, tá? Então, nós estamos aí firmes e fortes, né? E eu acredito que a pandemia, ela por mais que trouxe desafios, ela também trouxe outras possibilidades de atuação. O que é, gente, de professor, de gente boa, dando live, dando palestra, sabe? Fazendo um monte de coisas legais na rede, pelo Meet, pelo YouTube, um monte de colegas meus da Secretaria de Educação, gente muito boa, dando live sobre currículo, sobre ludicidade, sobre aprendizagem, sabe? Sobre cultura popular. Então, pessoas boas que se reinventaram e que estão sendo aí convidadas pelas escolas, pelas instituições, para ministrar cursos, para ministrar palestras, porque são bons no que fazem e entenderam que a rede é um lugar, né, para que nós cresçamos profissionalmente também. Tá? Então, caiu na rede é público. E a gente precisa utilizar a rede, a virtualização e todas as outras tecnologias a nosso favor. Não no sentido de antagonizar essas tecnologias à nossa profissão, muito pelo contrário, mas no sentido de incrementá-las, né? Anexá-las à nossa prática docente para nós melhorarmos. Muito bem. Pessoal, então, dito isso, eu gostaria aqui de agradecer a presença de vocês, tá? 34 pessoas hoje, fora alguns colegas que tiveram que sair, né, um pouco mais cedo, mas obrigado pela presença, pelas contribuições. A aula de hoje, das 5, né, que nós tivemos até aqui, foi a mais proveitosa para mim, porque vocês participaram, deram as opiniões, os pareceres, citaram os autores que a gente estudou. É emocionante, assim, eu adorei a aula de hoje, eu adorei o encontro de hoje. E aí eu peço que vocês deem uma olhadinha também lá na nossa trilha, tá? Como eu postei a trilha hoje, ela vai ficar disponível até no outro domingo. Então vai passar essa semana, vai passar esse domingo, aí no outro domingo aí a gente conclui essa trilha, porque ela foi postada hoje para que vocês tenham mais tempo, tá? E aí, só para fechar, o Washington trouxe aqui uma citação do Leandro Carnal, que fala, né, que por mais que haja informação na rede, ainda é necessário examinar a informação para adquirir o conhecimento. Sim, tem um monte de informação na rede, né, Washington? Mas a informação na rede pode ser fake news, pode ser mentira, né? Pode levar a uma aceitação passiva de uma determinada realidade.
Então, o Leandro Carnal, ele é assertivo nesse sentido, né? E uma outra coisa que o Leandro Carnal também falou, Austin, que eu assisti naquele programa CNN Tonight. Ele apresenta ele, a Gabriela Prioli e a Mari Palma. E aí ele falando sobre educação na pandemia, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou que para muitos, né, o ano letivo de 2020 está perdido. Aí ele disse assim que não entende dessa forma. É claro que é um prejuízo cognitivo, um prejuízo de conteúdo, isso é fato, né? Todos nós concordamos com isso. Só que o ano não foi perdido, porque nós enfrentamos e passamos por experiências inéditas, sabe? Então as pessoas estão se reinventando, estão aprendendo maneiras diferentes de levar a pandemia, de aprender na pandemia. Então, este crescimento emocional que professores e estudantes passaram e estão passando, isso vai ficar de uma aprendizagem profunda para os próximos anos. Isso é importante. Isso não é nulo, isso é valioso. Nós precisamos disso, né? A Gislaine colocou assim, nós vamos ter que nos adaptar e inovar na tecnologia, mas a presença do professor na sala de aula é fundamental. Isso. E outra coisa, Gislaine, essa sala de aula aí é uma sala de aula também que vai ser ressignificada. Vai ser uma hiper sala de aula. Tanto a sala do meio físico, da instituição, quanto essas salas aqui, ó, no cyberespaço. Então, essas salas, elas sempre vão se comunicar, elas sempre vão perpassar uma a outra. E essa é uma realidade que vai ficar cada vez mais presente. Tá? Muito bem, gente. Agora eu vou dar boa noite para vocês, tá? Obrigado aí pela aula maravilhosa. Fiquei muito feliz aí com a participação de vocês, com a proatividade de cada um. Estou vendo que vocês estão estudando, lendo os textos. Fico muito feliz que nós possamos aí crescer juntos, tá? Continuar nessa jornada de aprendizagem. Obrigado, boa noite, descansem e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, fiquem bem.